Olá pessoal, nessa primeira aula nós vamos falar sobre dois assuntos bastante importantes em bioquímica. Primeiro nós vamos começar falando sobre pH e logo em seguida nós vamos ver o que são as soluções tampão. Como sempre, a aula vai começar com uma pequena introdução teórica seguida dos experimentos. Não esqueça de acompanhar os experimentos através dos protocolos que estão disponíveis no livro didático ou no material que o seu professor disponibilizou. Esse assunto, devido à sua importância, vai ser dividido em duas aulas. Então não esqueça de fazer suas anotações, acompanhe os vídeos e boa aula! Muito bem, antes de falar propriamente dito sobre o tema pH, nós precisamos fazer uma breve consideração sobre o que são consideradas substâncias ácidas e substâncias básicas. Existem várias definições para se classificar uma substância como ácida ou básica. Para nós em bioquímica, a definição mais importante é aquela proposta por Bronsted-Lowry. Segundo essa definição, são consideradas substâncias ácidas qualquer substância que, quando ionizada, libera prótons. E são consideradas substâncias básicas qualquer substância que, quando ionizada, captura prótons. Uma outra definição importante que nós precisamos conhecer é o que são considerados ácidos fracos e ácidos fortes. Os ácidos fortes são aqueles ácidos que, quando em solução, ionizam-se completamente, ou seja, liberam todos os seus prótons na solução. Já os ácidos fracos são aqueles que, quando em solução, ionizam-se parcialmente, ou seja, parte dos prótons permanece ligado à molécula. Independentemente do tipo de ácido, seja ele forte ou fraco, toda vez que um ácido é ionizado, ou seja, toda vez que um ácido libera os seus prótons, ele gera, além do próton liberado, o que nós chamamos de base conjugada. Então nós podemos ver nos exemplos aqui que o ácido clorídrico, quando ionizado, além do próton, libera também a sua base conjugada, que é o íon cloreto. Reparem que a reação do ácido clorídrico é uma reação unidirecional, ou seja, segue apenas no sentido da dissociação, uma vez que ele é um ácido forte e, portanto, todos os prótons são liberados quando essa molécula é ionizada. Já o ácido acético é um ácido fraco e, portanto, parte dos prótons permanece ligado na forma de ácido acético. Quando desprotonado, o ácido acético gera a sua base conjugada, que é o íon acetato. Reparem que a reação de dissociação do ácido acético é uma reação que vai nas duas direções, ou seja, tanto no sentido de desprotonação, quanto no sentido de protonação da molécula. Agora que nós já revisamos o que são substâncias ácidas e substâncias básicas, o que são ácidos fracos e ácidos fortes, vamos dar uma olhada em como ocorre a reação de dissociação ou ionização das moléculas de água. Percebam que nós temos aqui duas moléculas de água agindo como reagentes, formando como produtos os íons hidróxido e hidroxônio. O que está acontecendo nessa reação é que uma das moléculas de água doa um próton para a outra molécula de água. Ou seja, aquela molécula de água que perde o seu próton está se comportando como uma substância ácida, enquanto aquela molécula de água que recebe o próton está se comportando como uma substância básica. A água, portanto, tem esse caráter anfótero. Ora se comporta como uma substância ácida, ora se comporta como uma substância básica. Uma coisa importante que nós devemos lembrar é que não existem prótons livres na natureza ou em solução. Sempre que uma substância ácida encontra-se em meio aquoso, ou seja, na presença de água, o próton que essa substância pode liberar vai ser capturado por uma molécula de água, que vai estar agindo como base, formando, portanto, o íon hidroxônio. Dessa forma, quando dizemos que o próton é liberado no meio, estamos usando uma simplificação para facilitar a escrita das nossas reações. Então podemos escrever a reação de ionização da água dessa forma mais simplificada. Uma molécula de água gerando um hidróxido e um próton. Um outro conceito que eu gostaria de revisar com vocês é o conceito de equilíbrio químico. Mais do que isso, o conceito de constante de equilíbrio. Toda reação química, independente do tipo que ela seja, vai ter sempre uma constante de equilíbrio. Então, se nós considerarmos uma reação genérica, por exemplo, A e B como reagentes, gerando C e D como produtos, nós podemos dizer que a constante de equilíbrio dessa reação genérica é definido pelo produto da concentração dos produtos sobre o produto da concentração dos reagentes. Nós podemos aplicar esse princípio da constante de equilíbrio para qualquer reação química. Então vamos ver como é que ficaria a constante de equilíbrio para a reação de ionização da água. Então aqui está a reação simplificada de ionização da água. Se nós aplicarmos a fórmula da constante de equilíbrio, nós vamos ter que a constante de equilíbrio de ionização da água é o produto da concentração dos produtos, hidróxido e próton, sobre o produto da concentração dos reagentes.
Nesse caso, nós só temos um reagente, portanto, apenas a concentração de água é determinada. A constante de ionização da água pode ser determinada experimentalmente em laboratório, e esse valor já é conhecido. É igual a 1,8 vezes 10 a menos 16 mol por litro. Nós podemos determinar qual é a concentração de água em água. Como assim? Nós queremos saber quantos mol de água existem em 1 litro de água. Parece confuso, mas basta nós pegarmos 1000 ml, que é igual a 1 litro, e dividirmos por peso molecular da água, que é igual a 18, vai dar um valor igual a 55,55 mols. Ou seja, se você tiver 1 litro de água pura, você vai ter 55,55 mols de água. Colocando esses valores já conhecidos na fórmula do equilíbrio químico de ionização da água, nós vamos ter a seguinte equação. A concentração de hidróxido vezes a concentração de prótons vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Bom, como vocês percebem olhando a própria reação, para cada molécula de água ionizada, nós vamos ter quantidades iguais de hidróxido e prótons sendo formadas. Isso significa que as concentrações de hidróxido e prótons serão iguais quando a reação atingir o equilíbrio. Se o produto de dois valores iguais é igual a 10 a menos 14 mol por litro, qual deve ser o valor que, vezes ele mesmo, vai dar 10 a menos 14? A resposta é 10 a menos 7 mol por litro. Ou seja, quando a reação de ionização da água atinge o seu equilíbrio, as concentrações de íon, hidróxido e próton serão iguais a 10 a menos 7 mol por litro, considerando sempre que nós estamos falando da reação da água pura, sem nenhum tipo de soluto dissolvido. No começo do século XX, um pesquisador chamado Sorensen decidiu simplificar a forma como nós expressamos a concentração de prótons em soluções. Ele definiu que a concentração de prótons numa solução pode ser determinada através de um parâmetro que ele chamou de potencial hidrogeniônico, ou pH. E o pH de uma determinada solução passou a ser expresso como o logaritmo negativo da concentração de prótons nessa solução. Portanto, como nós vimos, se a água pura, quando atinge seu equilíbrio, tem uma concentração de prótons igual a 10 a menos 7 molar, significa que o pH da água pura será igual a 7. E é por isso que esse valor, 7, é considerado o pH neutro, porque considera apenas água sem nenhum tipo de soluto dissolvido. Reparem que a escala de pH é diretamente relacionada à concentração de prótons no meio de uma forma inversa e logarítmica. Portanto, quando a concentração de prótons numa solução sobe, o pH desce. E para que o pH de uma solução varie 1 ponto, a concentração de prótons nessa solução tem que variar 10 vezes. Dessa forma, se nós considerarmos, por exemplo, o pH do estômago, que é cerca de 2, e o pH do intestino, que é aproximadamente 8, nós temos uma diferença de 6 pontos de pH. Mas temos uma diferença de 1 milhão de vezes a concentração de prótons, que é maior no estômago do que no intestino. Considerando, portanto, que o pH 7, equivalente à água pura, é considerado o pH neutro, toda solução que tiver concentrações de prótons maiores do que a da água, portanto pH menor, será considerada uma solução ácida. Em contrapartida, toda solução que tiver concentrações de prótons menores do que a da água pura, portanto um pH maior do que 7, será considerada uma solução básica. Antes da gente partir para o nosso primeiro experimento, eu preciso explicar para vocês o que são substâncias indicadoras de pH. Nada mais são do que ácidos fracos que mudam de cor em determinados valores de pH numa solução. Existe uma série de substâncias que têm essas características. Se nós colocarmos várias dessas substâncias indicadoras de pH misturadas numa solução, nós podemos ter o que a gente chama de indicador universal de pH. É uma solução que é capaz de passar por várias cores conforme você muda o pH da solução. E esse é um dos reagentes que nós vamos utilizar no nosso primeiro experimento. Então acompanhe. Para o nosso primeiro experimento, nós vamos fazer uma coisa bastante simples, que é uma escala colorimétrica de pH. Então para isso nós vamos usar 8 tubos de ensaio, que estão aqui separados já, numerados de 3 até 10. Para cada um desses tubos nós vamos adicionar 1 ml de uma solução tampão de pH correspondente, que estão aqui embaixo. Tá? Então aqui você tem uma solução tampão pH 3, pH 4, pH 5, pH 6, 7 até 10. Então cada uma dessas soluções, 1 ml de cada uma dessas soluções vai no tubo correspondente. Ok? Então vamos lá.
Muito bem. Então aqui nós temos 1 ml de solução tampão, pH 3, 4, 5 até pH 10. A próxima coisa que nós vamos fazer é adicionar a cada um desses tubos 5 gotas de indicador universal de pH. Prontinho. E por último, o que nós vamos fazer é adicionar em todos os tubos 9 ml de água destilada. Pronto. Ok, gente. Então o que nós temos aqui? Nós fizemos uma escala colorimétrica de pH utilizando o indicador universal de pH. Então, como vocês podem ver, nós conhecemos o pH que está em cada um desses tubos. Então aqui tem pH 3, pH 4, pH 5, pH 6 até pH 10. E com o indicador de pH, com o indicador universal de pH, cada uma dessas soluções de pHs diferentes assume uma cor diferente. Essa escala colorimétrica de pH vai ser utilizada para a gente fazer comparações com o nosso segundo experimento, que vai vir logo depois de uma breve explicaçãozinha teórica. Muito bem, gente. Feita a nossa escala de pH, nós podemos passar agora para a parte que nós vamos falar sobre soluções tampão. A primeira coisa que nós temos que saber é o que são e para que servem as soluções tampão. Por definição, uma solução tampão é aquela que, mesmo com a adição de ácidos ou bases, mantém o seu pH inalterado. Essa propriedade de manter o pH inalterado se dá devido à composição de uma solução tampão, que sempre será composta de um ácido fraco e a sua base conjugada correspondente. Então vamos ver um exemplo de como funciona uma solução tampão feita de ácido acético e acetato. Percebam que o ácido acético, quando ionizado, vai liberar parte dos seus prótons e também a sua base conjugada, o acetato. Por sua vez, o acetato tem a capacidade de capturar novamente esses prótons que foram liberados e formar o ácido acético protonado novamente. Então vamos imaginar uma solução onde o ácido acético esteja em equilíbrio, ou seja, parte dele vai estar protonado na forma de ácido acético e parte dele vai estar desprotonado na forma de acetato. O que aconteceria se a gente colocasse junto dessa solução um ácido forte, como por exemplo o ácido clorídrico? Vocês já viram que um ácido forte vai se ionizar completamente, liberando todos os seus prótons em solução. Ou seja, a tendência, quando você adiciona um ácido forte, como o ácido clorídrico, é que a concentração de prótons na solução suba. Portanto, o pH tende a descer. Entretanto, existe um princípio na química chamado de lei de ação das massas, que diz que quando você aumenta a concentração de um dos produtos, você desloca a reação no sentido de manutenção do equilíbrio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você tende a aumentar a concentração de prótons na solução pela adição do ácido clorídrico, esse excesso de prótons vai ser capturado pelo acetato, pela base conjugada formada da dissociação do ácido acético. Para cada próton a mais que o ácido clorídrico adiciona na reação, um acetato vai neutralizá-lo, ou seja, na prática, a concentração de prótons livres na solução não vai mudar. Se a concentração de prótons não muda, o pH não muda. Muito bem, agora ao invés de adicionar um ácido forte, nós vamos adicionar uma base forte à mesma solução de ácido acético que se encontrava em equilíbrio. Quando você adiciona uma base forte, como o hidróxido de sódio, o íon hidróxido liberado pelo hidróxido de sódio vai consumir os prótons que estavam livres em solução para gerar água. Isso faz com que a concentração de prótons na solução tenda a diminuir, mas acontece que nesse sistema ainda existe ácido acético protonado, ou seja, ácido acético que está com seu próton ligado. O que vai acontecer é que, para cada próton consumido pelo hidróxido, um próton vai ser liberado pelo ácido acético para repor aquele próton que foi consumido. Isso também está dentro da lei de ação das massas, ou seja, quando você diminui a concentração de um dos reagentes, a reação está sendo deslocada para manter o equilíbrio. Na prática, significa também que, mesmo adicionando uma base forte, como o hidróxido de sódio, a concentração de prótons livres na solução não vai ser alterada. De novo, se a concentração de prótons livres não é alterada, o pH também não é alterado.
Então é assim que funciona uma solução tampão, sempre formada por um ácido fraco e a sua base conjugada correspondente. O ácido fraco protonado vai funcionar como um repositório de prótons, caso aqueles do equilíbrio sejam consumidos, e a base conjugada vai capturar os prótons extras que podem ser incluídos na reação através da adição de um ácido forte. Agora que você já sabe como funciona uma solução tampão, vamos ver na prática isso acontecer. Acompanhe aí o nosso segundo experimento. No primeiro experimento, nós construímos essa escala colorimétrica de pH, que vai servir como referência para a comparação dos resultados nessa segunda parte. Por enquanto, eu vou deixar essa escala aqui do ladinho. Para essa segunda parte, nós vamos precisar de 4 tubos de ensaios, tubo A, tubo B, tubo C e tubo D. Já estão aqui os 4 tubos nomeados. Nós vamos adicionar reagentes nesses 4 tubos da seguinte forma. Em todos eles, nós vamos colocar 5 gotas de indicador universal de pH. No tubo A e no tubo C, nós vamos colocar 10 ml de água destilada. E no tubo B e no tubo D, nós vamos colocar 9 ml de água destilada e 1 ml de tampão pH 7. Solução tampão pH 7, que é essa solução aqui. Em cada um deles, 5 gotas de indicador universal de pH. No tubo A e no tubo C, nós vamos colocar 10 ml de água. No tubo B e no tubo D, nós vamos colocar 1 ml de tampão, solução tampão pH 7. E 9 ml de água. Então, pessoal, nós temos aqui tubo A e tubo C, só tem água e indicador universal de pH. Tubo B e tubo D tem tampão fosfato pH 7, água e indicador de pH. Vocês viram que eles ficaram de cores diferentes? E a primeira coisa que nós temos que fazer agora é determinar o pH inicial desses tubos. Nós vamos fazer vários experimentos diferentes agora com esses tubos para verificar a variação do pH. Mas primeiro nós precisamos determinar o pH inicial. Como é que nós fazemos isso? Comparamos as cores desses tubos com a nossa escala colorimétrica de pHs conhecidos. Então o tubo A tem pH inicial próximo de 5. Vejam que a cor é bastante parecida, é o mais parecido de todos. O tubo B tem pH inicial muito parecido com 7. O tubo C é igual ao tubo A, portanto pH 5. E o tubo D, por enquanto, também é igual ao B, portanto pH 7. Então esse é o pH inicial desses nossos 4 tubos aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar ao tubo A e ao tubo B uma gota de solução de hidróxido de sódio 0,1 molar, uma base forte. Vamos ver o que acontece. Então, temos aqui a solução de hidróxido de sódio 0,1 molar. Uma gota no tubo A e uma gota no tubo B. Vamos agitar e ver o que acontece. Tubo A, tubo B. Então o que aconteceu aqui, pessoal? O tubo A, que estava com pH inicial próximo de 5, quando você adiciona uma base forte, como o hidróxido de sódio, ele foi para pH lá próximo de 9, ok? Lembrando que no tubo A só tinha água e indicador de pH. Já no tubo B, também foi adicionado uma gota de uma base forte, hidróxido de sódio. O pH inicial dele era 7, antes da adição da base. E agora, depois que a gente adicionou hidróxido de sódio, o pH não mudou, continua 7. Lembrando que nesse tubo B, a gente tem 1 ml de tampão pH 7. E se ao invés de adicionar uma base, a gente adicionasse um ácido? Então vamos ver o que acontece agora se a gente adicionar uma gota de ácido clorídrico ao tubo C e ao tubo D.
uma gotinha de ácido clorídrico 0,1 molar ao tubo C, uma gotinha de ácido clorídrico 0,1 molar ao tubo D. Vamos agitar para homogeneizar a solução. E vamos agitar o tubo D para homogeneizar a solução. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? O pH inicial do tubo C, antes de a gente colocar o ácido, era aproximadamente 5, né? Estava aqui no amarelo. A hora que a gente colocou uma gotinha de ácido clorídrico, é um ácido forte, o pH foi para 3. Né? Então, aumentou a concentração de prótons na solução, o pH diminuiu. Lembrando que no tubo C a gente só tinha água e indicador de pH. No tubo D, o pH inicial era 7, colocamos uma gotinha de ácido clorídrico e o pH se manteve em 7. Ok? Não alterou o pH, lembrando que o tubo D tem 1 ml de solução tampão pH 7. Tá? Então, essa é a primeira demonstração sobre o funcionamento de uma solução tampão. Você pode adicionar tanto bases quanto ácidos que o pH permanece inalterado. A próxima parte desse experimento, pessoal, vai ser realizada da seguinte forma. Nós vamos pegar o tubo A e o tubo B e nós vamos soprar ar dentro desses tubos. Vamos jogar ar expirado dos pulmões dentro do tubo A e também do tubo B. Para fazer isso, eu vou me utilizar aqui de uma pipeta de vidro e com muito cuidado eu vou soprar ar dentro do tubo A durante 15 segundos no tubo A. E no tubo B eu vou soprar ar durante 1 minuto, ou seja, 4 vezes mais tempo. Né? Então, em teoria, nós vamos estar colocando 4 vezes mais ar expirado dos pulmões no tubo B do que no tubo A. Ok? Eu vou fazer isso com cuidado para não espirrar. Vamos ver se vocês conseguem observar o que acontece no tubo A quando a gente expira ar dos pulmões aqui dentro. Bom, pessoal, durante 15 segundos, então, aproximadamente, a gente expira o ar dentro do tubo A. Vocês viram que o pH aqui estava próximo de 8, agora se aproxima de novo do pH 5, mais ou menos. Ok? Então, aquele tubo que estava com pH alcalino, quando você sopra ar dentro, ele acidifica, ele aumenta a concentração de prótons e fica mais ácido. O pH diminui. Agora eu vou soprar ar no tubo B durante 1 minuto, 4 vezes mais tempo do que no tubo A. Vamos ver o que acontece. Então, pessoal, depois de 1 minuto soprando ar aqui dentro, dá para perceber que o pH não foi alterado. Tá? Então, a gente tinha colocado uma gotinha de hidróxido de sódio, não mudou o pH, agora a gente soprou ar por 1 minuto no tubo B e o pH continua em 7. Ok? Bom, vocês já viram que nos tubos que estão tamponados, ou seja, no tubo D e no tubo B, que são os tubos que têm solução tampão pH 7, nós adicionamos ácido, o pH não variou, nós adicionamos base, o pH não variou. A pergunta que tem que ser feita é, nós podemos adicionar ácidos e bases indefinidamente e ele nunca vai mudar o pH? Não. O que nós vamos fazer agora é pegar o tubo D, onde a gente adicionou ácido clorídrico, e ele não variou, né? Colocamos uma gotinha de ácido clorídrico e o pH não variou. Nós vamos continuar adicionando ácido clorídrico ao tubo D, até que ele atinja o pH do tubo C, ou seja, até que ele saia do pH 7 e vá para o pH 3. E nós vamos contar quantas gotas a gente vai precisar para fazer
essa transição. Eu vou adicionando o ácido clorídrico e agitando o tubo para homogeneizar até vocês verem o que acontece. Tá? E vou contando as gotinhas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vinte e cinco, 26. Opa. Ainda não. 27, 28. 29, 30. Então, pessoal, a gente precisou colocar no tubo D 30 gotas de ácido clorídrico para que o pH saísse de 7 e fosse até mais ou menos pH 3. Quando a gente faz isso, a gente diz que a gente quebrou o tampão. Ou seja, nós colocamos tanto ácido que a base conjugada que mantinha esse tampão foi completamente consumida e não aguentou, a solução não aguentou mais segurar o pH. E daí, quando a última base conjugada é consumida, você coloca uma gotinha de ácido clorídrico e o pH cai. Então isso se chama quebrar o tampão. O tampão ele mantém o pH inalterado com a adição de ácidos e bases, mas ele tem um limite. O limite é se você consumir toda a base conjugada ou se você consumir todo o ácido que está protonado. Então, esse foi o nosso segundo experimento. Espero que vocês tenham entendido. Vamos interpretar agora alguns dos resultados aqui com uma explicação bastante importante. Bom, pessoal, vocês viram no nosso segundo experimento que em determinado momento foi soprado ar dentro de um dos tubos. Quando você exala ar dos pulmões para dentro de uma solução aquosa, o que você está fazendo é dissolvendo o CO2, o gás carbônico, dos pulmões nessa água. O gás carbônico, quando em contato com a água, transforma-se espontaneamente em ácido carbônico. E o ácido carbônico, por sua vez, por ser um ácido fraco, libera parte dos seus prótons na solução, fazendo com que o pH diminua. Então vocês viram que no nosso tubo A, que só tinha água e indicador universal de pH, e que tinha pH inicial igual a 5, quando foi adicionado de uma gota de hidróxido de sódio, aumentou seu pH para cerca de 8. Quando foi soprado ar dentro do tubo, o CO2 se dissolveu para gerar ácido carbônico, liberando seus prótons e baixando novamente o pH para em torno de 5. Aí você pode estar se perguntando, não, mas espera aí, no tubo A a gente só tinha água e indicador de pH. E a gente já viu anteriormente que quando você tem só água, o pH é 7. Exatamente, quando você tem água pura. Acontece que essa água destilada que a gente usa, assim como a água das torneiras, ou mesmo águas naturais em rios, lagos, etc., elas não são totalmente puras, uma vez que os próprios gases da atmosfera podem ser dissolvidos nessa água. É o que acontece com a água destilada quando ela fica um tempinho aqui em cima da bancada. O próprio CO2 da atmosfera é dissolvido na água e naturalmente acidifica um pouco. Por isso que o pH inicial do tubo A era igual a 5 e não igual a 7, porque não se tratava de água totalmente pura. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.